Sim, presta atenção na tela que a gente vai colocar agora. Atenção, hein? A gente está virando o assunto aqui porque ontem tivemos Palmeiras e Curitiba. Curitiba venceu por 1-0, tá? Olha só. O desempenho do Palmeiras contra os times do Z4. Contra o Vasco, o Palmeiras fez 4 pontos. Ganhou aquele jogo do primeiro turno, que já foi no período do segundo turno, e empatou depois em casa. Contra o Goiás, o Palmeiras fez 1 pontinho. Empatou com o Goiás em casa e perdeu fora. Contra o Coritiba, perdeu os 2 jogos. E contra o Botafogo, o Palmeiras perdeu fora e empatou em casa. 25% apenas de aproveitamento contra os times do Z4, da zona do rebaixamento. Ou seja, é o pior aproveitamento contra essas equipes do Campeonato Brasileiro. Ô Sormani, foi o Z4 que tirou o título do Palmeiras? Será era possível? Porque se faz esses pontos, estava brigando lá em cima. Era viável? Mas sabe como é que eu penso, William? Eu penso assim, entendeu? É, Compensação ganhou jogos que se você perde não seria de se estranhar, entendeu? Vou dar um exemplo, usando o Santos e Corinthians de ontem. O Santos perdeu para o Goiás na Vila, mas ganhou do Corinthians. E se sim. fosse o contrário? Ganha do Goiás e perde do Corinthians. Seria normal? Seria. Seria. Ele, Palmeiras, tem um aproveitamento ruim no Z4. Agora, qual que é o aproveitamento dele contra os times que estão lá no G6? Você vai ver que o aproveitamento dele é bom. Então, uma coisa compensa a outra. Eu acho que não foi por isso que o Palmeiras deixou de brigar pelo título. Há outras coisas aí no meio do caminho. A questão da Libertadores. É muito difícil você ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Muito difícil. O Flamengo conseguiu isso no ano passado. Mas o Palmeiras pode ganhar a Copa do Brasil, o que seria... não tem o mesmo peso do Flamengo, mas tem um peso também. E outra coisa, gente, o Campeonato Brasileiro não é o Campeonato Espanhol, não é o Campeonato Alemão, não é a Bundesliga e não é a La Liga. Aqui tem vários times disputando título. No final, a funila, sobram 2, no máximo 3. Mas quando começa a competição, você vê aí que tem pelo menos uns 6, 7 times brigando pelo título. Então é mais difícil você fazer isso. O Bayern fez tudo, né, nessa temporada passada. Ganhou a Copa da Alemanha, a Bundesliga, foi campeão da UEFA, campeão do mundo, campeão disso, campeão daquilo. Mas a Bundesliga para ele gente, é uma teta. É moleza. Estava até comentando ontem com o meu netinho. Falei, olha, ô Thiago, você quer apostar daqui 2, 3 anos o Lewandowski, veterano, se aposenta ou vai para algum outro lugar, e o Haaland vai ser o camisa 9 do Bayern. Essa é a história. O Bayern não só se reforça, como ele desestrutura os adversários. Então, na Alemanha, na Bundesliga, só tem um time. Então, é fácil, é mais fácil para o Bayern fazer isso do que para o Palmeiras. Então, Facincani, mas pensando assim, nesse desempenho contra as equipes do Z4, o Sormani falou bem, tá, compensou ganhando o pessoal lá em cima, mas você tem que ter um equilíbrio. Não adianta fazer o cobertor de exército, quer dizer, eu vou ganhar de todo mundo que está lá em cima, eu vou perder para todo mundo que está lá embaixo, aproveitamento de 50% não vai para lugar nenhum. Se tivesse, vou falar levado a sério, que o Palmeiras, claro, levou jogos a sério, evidentemente, mas tinha aí Mundial, tinha Libertadores, uma série de coisas. Mas se tivesse a condição de ter vencido essas equipes, sei lá, de alguma forma, não dava para brigar pela tríplice coroa? É tão impossível assim, quanto o Sormani falou, até pelo número de equipes que participam, que disputam efetivamente o título? Se torna impossível pela demência que é o nosso calendário. Simplesmente isso. Por quem gera o futebol brasileiro, por aqueles clubes que também são coniventes em assinar esse tipo de aberração, de praticamente quase que um atentado à preparação física, à falta de respeito, enfim, a gente pode colocar aqui inúmeros adjetivos para tentar desqualificar essa aberração que é o futebol brasileiro em termos de organização, né? Por isso que não dá para brigar por tríplice coroa.
Porque o Abel ontem numa declaração, e não só o Abel, vários técnicos têm falado a respeito disso, né? O que fizeram agora com esse campeonato em meio à pandemia, quando era pra gente justamente ter um campeonato mais enxuto, mais tranquilo, mais leve, mais cuidadoso, isso aí foi, né, o retrato do que a gente tem acompanhado recentemente nos noticiários e o que o país tem vivido em termos de crise, né? Por essa mentalidade mesquinha, pequena, mentalidade sórdida em alguns momentos, daqueles que só pensam na ganância. Então, só por isso que não deu para brigar por tríplice coroa. Agora, vou dar um outro exemplo, tá? Campeonato de pontos corridos. Para quem acha que você só vence o seu adversário direto, tá muito errado. Em 2016, o Palmeiras fez uma vitória contra os 4 primeiros colocados, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo naquela ocasião. Foi um jogo contra o Flamengo em Brasília. Ele empatou na volta no Palestra Itália, não venceu o Santos, não venceu o Atlético Mineiro e foi campeão. Então, o campeonato de pontos corridos se vence com os pequenos. Em 2018, a mesma coisa. O Palmeiras fez uma pontuação larga contra as equipes que você obrigatoriamente tem que vencer. Não na obrigação do sentido pessoal, mas obrigação matemática de quem tá num campeonato. Se você tem um adversário mais fraco, você tem que vencer o mais fraco. É ali que você soma o ponto, é ali que você faz a gordura. O embate direto, às vezes, é só pra tentar equilibrar um pouco mais o campeonato. Lógico, você ganhando o embate direto, você tem ainda mais vantagem. Mas ele é o desempate ali da situação. O desempate é quando você vence adversários de menor expressão e faz essa gordura. Foi o que o Palmeiras não fez esse ano, por isso que não tá na briga por cima. Eu tava vendo ali a tela, boa. Aí, professor. São 13 pontos de diferença para o líder, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Esse jogo aí que vai fazer com o São Paulo. Se ele vence esse jogo com o São Paulo, ele vai ali a 59, teremos 10 pontos. Teremos 10 pontos de diferença para o líder. Não dava, não? Sério? Eu só gostaria de fazer uma separação muito clara entre alguns desses jogos. Eu acho que esses jogos da reta final, ontem para o Curitiba, o empate em casa com o Botafogo, eram jogos sem chu nem mu. Agora, ali no começo do campeonato, quando o Palmeiras do Vanderlei empata em casa com o Goiás, quando o Palmeiras do Vanderlei toma um baile em casa do Curitiba, quando o Palmeiras do Vanderlei perde uma invencibilidade num jogo contra o Botafogo, eu acho que esses jogos tiveram peso 2. Agora, ainda era o Vanderlei contra o Botafogo? Ainda era o Vanderlei contra o Botafogo? Era? Não é o jogo que perdeu a invencibilidade contra o Botafogo? Não, era com foi isso. Era o jogo que perdeu a invencibilidade. O primeiro era. Não, contra o Coritiba, então... Contra o Coritiba... Não, estou me referindo ao Botafogo derrota, não ao empate em casa. Empate em casa eu coloco nessa fase dos jogos acumulados. Então, acho que tem duas leituras aí. Eu acho que os pontos perdidos foram esses que eu citei. Agora, perdeu empatar ontem contra o Coritiba? Que diferença fazia isso? A não ser que você olhe depois a tabela e faça a conta. Mas é uma coisa meramente matemática, gente. Tem um momento em que esses pontos foram perdidos. Para mim, os grandes pontos perdidos nessa conta aí vão para o Vanderlei. Bom, eu acho que Fala, Dani. essa arte está bem explícita, né? Melhor que isso só desenhando. Não com a caneta do Sormani, evidentemente, né? Que vai borrar tudo, mas essa arte tá bem explícita. O Palmeiras com o Abel, nesses jogos pequenos que perdeu, ele um jogo tava com o Sub-10, com o Mamadeira jogando, foi contra o Goiás. O jogo contra o Vasco é lógico que ia jogar com o time reserva antes da final da Libertadores. Contra o Botafogo é óbvio a ressaca pós-título da Libertadores. E ontem o Palmeiras tá naquele período agora da entre-safra para chegar à final da Copa do Brasil. É tentar recuperar o elenco da forma que dá. Não dá para jogar o Brasileiro à Vera, sendo que tem 2 finais para jogar e o time tá com a perna cansada. E a gente falou dos pontos perdidos com a turma de cima. Tem um empate com a turma de cima imperdoável. Aquele empate em casa com o Flamengo remendado pela Covid. Aquele era um jogo que o Palmeiras tinha obrigação de ganhar. Ou não? Sim, com o Vanderlei, que era mais um jogo de um adversário direto. O Dani, jogar, né? Aí o jogo com o Flamengo, e eu tô tentando buscar aqui pela memória, você vai me ajudar? De português para português, do Abel para o Jesus, né?
que claro, não tem comparação ali no estilo de jogo e tal, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o ano retrasado, o Jesus pegava esses times aí, mesmo envolvido em Libertadores, né? Começo da Copa do Brasil, logo foi eliminado, mas pegava esses times aí e mesmo assim ele ganhava, ele passava, né? Avaí, que o Flamengo goleou, o próprio Goiás, que o Flamengo goleou, que está brigando contra o rebaixamento, né? Ele pegava esses times e ele passava por cima. Quer dizer, por que o Jesus conseguiu e o Abel, por exemplo, não conseguiu? Só deixar claro aqui, hein? O Abel está na final da Copa do Brasil, o Abel é campeão da Libertadores, baita feito, tudo isso. É só uma comparação na hora que a gente olha o Campeonato Brasileiro e vê essa briga. É como o Palmeiras foi mal contra os times que estão na parte de baixo da tabela, brigando ali para não cair, Dani. Mas o próprio já te deu essa resposta, né? Porque não foi o Abel, porque foi o Luxemburgo. É isso, a gente tem que separar muito bem. Mas o Abel teve confrontos aí, né, Dani? Então, mas senão parece que o Abel teve confrontos aí. Então, mas porque senão parece que ele teve o mesmo tempo, por exemplo, que o Jesus teve. O Jesus teve o tempo de uma Copa América para preparar um time, para deixar com a cara dele, para tentar entender o que era. E mesmo assim, no começo, ele dá umas derrapadas. Depois é que ele vai pegando o jeito. O Abel pega um trabalho já começado, remendado e um pouco melhorado pelo Cebola. E aí, quando ele chega, ele já tem todas as decisões. O Jesus, por exemplo, foi eliminado da Copa do Brasil. E o Abel não. Então o Abel seguiu no mata-mata de uma maneira que é mais uma competição. E num calendário que ele ficou muito truncado por causa da pandemia, né, William? Eu acho que isso não pode ser deixado de lado, assim. Talvez o Palmeiras tenha feito esses jogos. Ontem mesmo, por exemplo, ele coloca um time completamente não, mas enfim, basicamente reserva contra o Coritiba, porque ele está preocupado com a Copa do Brasil, porque ele acabou de voltar do Mundial, porque ele tem um outro jogo na sexta-feira para pensar. Então eu acho que os cenários são muito distintos, sabe? Para a gente fazer essa comparação, e ela acabaria sendo muito injusta com o Abel. Por isso, claro, tô brincando com você, eu sei que são os mesmos times e tudo, mas eu acho que as situações são muito diferentes, então não vejo justiça nessa comparação. E assim, poderia, quando a gente olha agora, né, os números assim, fala, pô, mas teve 14 pontos aí, 14 não, 18, me ajuda na conta aí, gente, pelo amor de Deus. Enfim, são 18, teve né? muitos. São 18. São 18. São 18 pontos desperdiçados. E se tivesse feito esses 10, né, que a gente falou, que eram possíveis do ponto de vista de campo e bola, estaria disputando mais um título, podia buscar tudo na temporada, mas a gente não pode esquecer o contexto das coisas, né? Por isso que eu dou uma aliviada pro lado do Abel nesses últimos resultados que ele teve agora com o Palmeiras. Ô, William. Dani, a questão é, quando o Palmeiras perde os pontos, desculpa, Somani, quando empata em casa com o Goiás, naquela noite a gente falou sim, vai fazer falta. Quando perde ontem para o Coritiba, a gente faz uma conta retroativa de que faria falta, mas não é no calor da hora. Então tem que separar esse joio desse trigo.